Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aproveitar que os irmãos estão de pé, por favor, abram as suas Bíblias. Já tem uma base aí que os irmãos estão seguindo, né? No livro do Gênesis, capítulo 18, versículo 14. Porém, eu lerei Êxodo, capítulo 14, versículo 14. Para a meditação nossa aqui nesta noite. Êxodo, capítulo 14, versículo de número 14. Os irmãos encontraram? Diz assim o texto: o Senhor pelejará por vós, e vós? Amém? Podeis assentar agora. Aproveito para agradecer a toda essa reparada, ao irmão pastor que entrou em contato comigo, quase igual, agora me confundi. Eu lembro a foto no WhatsApp. Pastor, Deus abençoe, tá? Obrigado ao pastor Salatiel, aos demais, todos os pastores que estão. Eu sou grato a Deus pelos seus filhos e de toda a igreja que me deu essa segunda oportunidade já para estar aqui, para falar do amor de Deus. Da outra vez eu trouxe a esposa, agora eu já está trabalhando, tá? Então eu justifico aqui o motivo porque ela não está comigo. Eu estive ministrando aqui já faz quanto tempo, irmão? Uns 3 anos mais. E ao comentar no trabalho com uma colega que eu estive aqui, na hora ela se identificou e falou: é uma benção aquele trabalho. Só que ela não frequenta aqui, mas depois de testificar, eu fiquei feliz por isso. Acho que ela é parente do show, tá? Meu nome é Ariane. Só tem então uma grande amiga, era uma colega de trabalho. E eu saí de lá e ela estava, com certeza. Irmão, 6º dia, eu já entrei aqui questionando isso lá na porta. Qual é o dia da campanha que estamos? Porque se é 7º dia, é uma conclusão, né? Se é 1º dia, eu teria que introduzir. Porém, 6º dia, eu creio que várias pessoas já falaram do texto, já mastigou bem, e eu quero, com uma porção da palavra de Deus, mas nós refletimos um pouco sobre a soberania de Deus, a soberania, o poder dele, porque nós vemos o texto que foi colocado como base do tema da campanha, quando diz que Deus, em pessoa, ele vai parar na casa de Abraão para visitá-lo. Aí eu te faço já uma pergunta aqui para reflexão: quem é a pessoa mais ignorada dentro da igreja? Dentro da igreja. Nós temos que pensar: quem é a pessoa mais ignorada ou desprezada dentro da igreja? Se você visita alguém e passa mais do que 15 minutos sem falar com ele, você não considera falta de respeito? Se você visita alguém e passa mais do que 15 minutos sem falar, oi, você está indo? Não é falta de respeito? Eu levanto, vou embora. Não é assim que se recebe um amigo, não é assim que se recebe alguém que se gosta. Se por um acaso você começa hoje a conhecer alguém para namorar ou para casar, e você fala assim: descreve a sua noiva aí, você vai falar em 2 minutos. Mas se por um acaso tem alguns que estão aí com 20, 30 anos juntos, fala: descreve sua esposa aí, ela vai escrever um livro, irmão. Vai escrever um livro.
tem muita coisa para falar, porque passa tempo juntos. Conversa bastante. O que eu estou querendo aqui analisar é que a pessoa mais ignorada, não estou falando lá na rua, dentro da igreja, é o Espírito Santo. Porque muita gente que chegou aqui, já cantou, já falou com um amigo e não olhou para Deus e disse: Senhor, eu vim por causa de eu vim por causa de ti, eu creio que o Senhor veio por causa de mim. Quem consegue passar mais do que 15 minutos sem falar com Deus? Eu não posso, você não pode, porque Ele é o seu maior amigo. E não é um vento, não é um sopro, não é uma pessoa, tem sentimento. Ele te ama e veio aqui para falar com você. Isso está escrito, agora já que eu peguei esse gancho, agora eu quero ler, tá? Isso está escrito na primeira carta de Pedro, no capítulo de número, é Tiago, capítulo de número 4, Tiago, você falei Pedro, mas não, Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 5. Ou cuidados vós de que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes de Deus. Ele é uma pessoa e veio aqui porque nos ama, tem ciúme e quer falar contigo o tempo inteiro. E aí diz assim, olha, versículo de número 8. Qual é a nossa limitação entre Deus e nós? Versículo de 8. Chegai-vos a Deus. Olha aí, pai. Ele chegará a vós. A limitação entre nós e Deus é: eu passo. Não diz que Ele virá a você para te buscar. Não. Chega a Deus. Só que lá no texto diz que Deus foi na casa de Abraão. Olha aí, pai. Deus vai na casa de Abraão. Agora entra a interrogação: por que Deus iria na minha casa? E ele disse: porque para amigo eu converso e conto que eu tenho plano. Amigo tem intimidade e vai indo na casa do outro. E eu vim na tua casa, Abraão. Meu Deus. Isso que é intimidade entre o homem e Deus. Deus descer e ainda chamar de amigo. Amigo que é teu amigo. Pai. E diz: eu vim para cumprir a promessa que te fiz há 25 anos. Meu Deus. Amigo que vai só cumprir a promessa depois de. Nós confiamos em Deus para entender que Ele é nosso amigo, né? Não respondemos. Amigo que cumpre promessas depois de 25 anos. Porém, o percurso não é de cumprir promessas, mas é de ter amizade. O percurso não é de receber as coisas, mas é de conviver como amigo. Aleluia. Deus está falando que a impossibilidade dele está, sabe aonde? No individualismo entre ele e o homem. Deus não opera onde não haver intimidade. Aí sim as coisas começam a se tornar impossível, porque não há intimidade entre o homem e Deus. Mas se há intimidade, há relacionamento, e assim as promessas um dia se concretizarão. O que manda não é a minha parte, mas a parte de quem prometeu. Então ele conversa com Abraão e reformula a promessa e restaura a esperança. E Deus fala com Abraão em 3 formas. Primeira, áudio. Segundo, ilustração. E a terceira, visão. Áudio. Abraão, eu vou te dar uma bênção. Ele não entende nada. Ilustração é como a areia da praia.
Não entendeu? Deus fala com ilustração. Não entendeu? Ou parábolas. Agora, se você não entendeu, agora Deus pega e diz: vai lá, não te confunde. 25 anos depois, agora ele chega lá e fala: Abraão, é daqui uns dias, no tempo da paternidade, não é daqui 9 meses, ela terá um filho. Ela dá uma risada lá dentro e ele conhece o coração. Então ele diz: por que isso? Mas eu não ri. Ela começa a ter um temor de que Deus possa voltar atrás, só porque eu ri, acho que não vai dar mais. Mas porque a Bíblia fala que ela teve um temor por causa do que ele perguntou a ela. Então naquele momento há uma esperança novamente no coração de Abraão e uma expectativa nova na vida de Sara. Vamos ver. Agora vamos esperar, vamos ver se Deus vai cumprir. E Abraão já está lá, eu que não gosto. O menino nasce. Isaac nasce. Nasceu de Isaac Jacó. Nasceu de Jacó José. Então José vai para o Egito. Ao chegar no Egito, ele adquire uma família e status, nome, posse e vira governador do Egito. Uma fome assola na terra do seu pai Jacó, o neto de Abraão, vamos dizer assim, aquele herdeiro da promessa de que haveria de vir um cordeiro ao mundo, que haveria de vir uma esperança ao mundo, porque ele disse muito claro: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E disse também: tu serás o pai das nações, de muitas nações. Não falou que seria de Israel? Então essa família cresce no Egito, e quando veio essa fome lá na terra por toda a vizinhança naquela época, então Jacó se acha obrigado a descer a comprar comida no Egito. E aí acontece toda aquela viravolta que a Record expressa muito bem, os filmes também expressam, mas vamos lá, o que a Bíblia diz é resumido, que eles desceram ao Egito, compraram comida e descobriram o seu irmão ali, através do seu irmão que se revela. Então ele desce com toda a família para o Egito e passa a morar no Egito. Toda a família de Jacó, aproximadamente quase 70 e poucas pessoas. Então essas pessoas se multiplicam e passam a ser muitas pessoas. Uns 3 milhões talvez. Tinha muitos homens armados em que a Bíblia conta. E se você pega esses homens armados e multiplicar por 3 ou por 2, por cada filho, milhões. Então, nessa grande e imensa multidão, Deus olha e disse: Moisés, você vai embora, vai levar o meu povo para a terra onde eu prometi para Abraão. Abraão, quando ele pedia filho, Deus dizia: olha para o Oriente, olha para trás, olha para frente, é tudo seu. Mas eu quero um filho, Deus. Não, mas olha para frente, essa terra é tudo sua. Mas eu prefiro um filho, mas essa terra é sua. Você precisa preparar para receber o que eu tenho para você. Está percebendo que Deus já estava falando? Deus já estava dando terra para preparar a posse para aquele povo que Deus havia Moisés tirando. Abraão não sabia que o mar ia
que o povo passasse pelo caminho dos filisteus, de que era mais curto, porque o caminho dos filisteus, mesmo sendo pertinho, que chegaria na terra prometida no máximo 11 dias a pé, ali eles teriam uma guerra, porque tinha que passar pelos filisteus. Porém, Deus disse: se eles virem a guerra, eles se arrependem e voltam. Então, para que isso não aconteça, deles voltar para o Egito, eu vou colocar pelo caminho longo. Olha, o caminho de Deus nunca é o mais curto, mas eu tenho certeza que sempre é o melhor. O Senhor, Ele peleja por nós, e vós calareis. Mas como Deus peleja? Aqui, olha que interessante o que esse texto diz. Ele diz que Ele tirou o povo do Egito e não deixou ir pelo caminho perto, que era o caminho de guerra, mas colocou por um caminho longo para nos livrar da guerra. Porém, no capítulo 15, diz, capítulo 13, versículo 18, diz que eles saíram do Egito armados. Quer dizer, Deus tirou eles do Egito armados. Porém, eu quero que eles entrem. Eu sou inútil. Eu sou inútil. Porém, em outra versão, fala arregimentados. Arregimentados significa enfileirados como exército, ou organizados como exército. Então você está entendendo que Deus tirou eles do Egito armados, organizados como exército, mas eu não vou colocá-los na guerra. Qual é o problema, irmãos? Deus não me quer a guerra. Se Ele me tirou armado, organizado como exército, mas eu não quero que eu guerreie, vai me pôr na luta, não, vai me pôr no caminho longo. Eu tenho coragem de enfrentar, não sabe Deus fazer isso comigo, mas Deus está cuidando. Tem gente que quer enfrentar só porque Deus te deu um pouquinho de capacidade, pode levantar tudo, não, mas Deus sabe o que está fazendo. O caminho longo é para te livrar da volta, é para você não voltar. Aceite. Deus me capacitou, eu tenho capacidade, mas aqui Deus me capacitou, mas me deixou lutar. Por quê? Vamos lá, eu quero ir até o fim, que essa mensagem não vai acabar assim. Quando eles saem armados, organizados, como exército, e marchou, poucos dias estavam onde? Terra prometida, na entrada, estava encostado já, viram a beleza. Porém, capítulo de número 14, olha isso, capítulo 13, nos dois últimos versículos, diz que Deus estava com eles de dia numa nuvem para guiar pelo caminho, de noite com uma coluna de fogo para alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna e nem a nuvem, de dia e de noite. Eles caminharam dia e noite, em poucos dias estavam na entrada da terra prometida. Porém, Deus olhou e disse: volta, capítulo 15 agora. Capítulo 15, versículo 1. Capítulo 14, versículo, perdão, você colocou. Capítulo 14, versículo 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que volta. Agora Deus está dizendo: olha, eu não quero que entre na guerra, por quê? Para não voltar para o Egito. Agora Deus está dizendo: voltem e se assentem aonde? Lá em Pirraiote, Migdol e Baal.
tirou da guerra, te deu arma, te enfileirou como exército, mostrou a vitória e mandou voltar e sentar lá perto do inimigo e vai lá chamar. Olha, vai lá, Deus mesmo, vai lá. Eles estão encurralados. Podem pesquisar. Pirraiot, Migdol, Baal Zephon significa medo sem saída. Meu Deus, aleluia! Deus pega o exército armado, organizado, dentro da terra prometida quase, aonde ele vai colocar, traz de volta, manda sentar lá quase no Egito, e vai lá no inimigo e fala: vai lá perseguir eles. É aqui que Deus revela o impossível. Enquanto Moisés guiava, Deus não tinha mostrado o impossível, Deus tinha mostrado proeza, Deus tinha mostrado milagres. Tem tanta gente correndo atrás de milagres, de proezas que Deus faz. Tem tanta gente querendo bênção, mas não vê o impossível que Deus vai fazer. Ninguém quer. Aí ele está lá sentado, vontade de cantar. Depois da batalha, Deus me coroará, mas só vai escutando cavalgada. Não vai ter vitória. Depois da batalha, nós vamos morrer todos. Ninguém vai, Deus me coroará, não. Parece que não vai dar certo. Quem canta nessa hora? Não dá para cantar. Está escrito que quando eles estavam durante o cativeiro, penduraram as armas e os inimigos diziam: canta aquele hino que vocês cantavam em Jerusalém. Eles disseram: nós não podemos cantar. Meu Deus! Ninguém canta quando está vendo a cilada, ninguém canta quando está vendo a luta, ninguém canta quando está vendo a derrota. Mas saiba uma coisa: pode ser Deus mesmo que está trazendo, pode ser Deus mesmo que está te provocando isso. Agora é hora de confiar no impossível. Olha aqui, Faraó é Deus. Naquela época, eles entendiam que é Deus. Ele mesmo se nomeou e era adorado. O ego dele está aqui, ó. Não tem ninguém acima de mim. Eu sou todos. É tudo que pensar. Sol, lua, estrela. Eu sou tudo. Aí Moisés chega e diz para ele o nome que ele não queria ouvir. A palavra eu significa ego. Ego. No grego, eu é ego. Então, se alguém disser eu sou o Faraó, quebrou o ego do camarada, porque ele disse o que eu faço. Então, o Faraó está sabendo que quem tirou eles daqui é maior do que eu. Ele não foi enganado. Ele foi sabendo. Alcança ele. Alcança eles. E eles estão assentados no lugar da derrota, no meio sem saída, no lugar do impossível. Porque Deus disse para Moisés: olha, o Faraó, quando souber que vocês estão encurralados, ele vai dizer que o próprio deserto que nos encerrou, e vocês estão embaraçados porque não soube o caminho, que o deserto já condenou vocês. O Faraó vai pensar isso, Moisés. Porém, Moisés, fique lá, porque você já viu o milagre. Seus filhos já viram o milagre. É isso que Deus está explicando para Moisés. Todo Israel já viu o milagre. Aleluia! Mas o Faraó não viu. Meu Deus! Está escrito, olha isso. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó. Eu tenho que saber quem sou eu. Aleluia!
porque vai ser a última vez. O que eu aprendi aqui? É aqui que eu começo a mensagem. Eu introduzi e vou começar, mas vai ser rápido agora. É a última vez. Vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis. Nunca mais vereis. É aqui que eu comecei essa mensagem. O que é isso? Em Hebreus está escrito que os hebreus, a carta aos Hebreus, está escrito que os hebreus foram batizados aonde? No mar. E ao ser batizados no mar, batizados quer dizer passaram pelas águas do mar, comeram do maná e beberam da água abaixo. Por que Deus os livrou do caminho dos filisteus, deixou ir lá, ver a terra, mas não deixou tomar posse e mandou voltar e passar pelo caminho certo? Entenderam agora? Sabe por quê? Sabe por quê? Deus disse que quando eles vissem os filisteus, ia querer voltar pro. Agora imagina se eles entram na terra prometida, na primeira luta, e se os egípcios nos escravizarem de novo. Na segunda guerra, lembra que nós éramos escravos? E qualquer hora nós vamos ser de novo. Se eles não voltar, qualquer luta ia dizer: nossos inimigos estão. Mas como Deus os fez ver a terra que compensa, agora eu enfrento qualquer coisa. Aí, quando eles chegam aqui diante do mar, que eles olham o caminho que fez, eles passaram, agora tem um exército soterrado. A hora que vem a primeira luta, vai ser igualzinho os egípcios, vai morrer também. A hora que tiver outra guerra, não muda muita coisa. Deus é Deus do impossível. Deixa que venha. A autoridade do cristão não é somente saber que Deus existe, é conhecer que Ele faz, é conhecer que Ele pode, é conhecer que Ele abre caminho, é conhecer que Ele abre porta. Não adianta só saber que Deus existe e mora no céu. Tem que saber que Ele está comigo, abrindo porta, fechando porta, e pode levantar no inferno. E eu vou dizer como Paulo, pode ser o que for. Aí Paulo foi muito ousado, pode levantar o capitão do inferno, Satanás, com todo o inferno, tudo isso pode vir, e nada disso me abala. Aleluia! Deus é Deus do impossível. Tem intimidade com Ele, viva do lado dele. Deus é Deus do impossível. Não queira que Ele te leve e coloque naquilo que você pediu. Queira que Ele prepare um caminho para você conquistar e dizer: eu estou aqui, Deus, porque o Senhor me preservou, porque o Senhor me guardou, porque o Senhor me guiou, porque eu estou ao teu lado. Agora, eu aplico isso e quero que você reflita comigo. A humanidade, você, como igreja, representa o acampamento dos hebreus no meio dos 6 anos. Aqui é o acampamento, ó, estamos todos reunidos. Tem muitos que nem sabem por que veio. Aceitei Jesus, mas até hoje não entendi esse evangelho direito. É porque
talvez vai estar querendo caminhar para a terra prometida. Não é esse o foco do Evangelho. É que conheço o Deus que está te guiando. Se fosse apenas para entrar na terra prometida, se tinha entrado na primeira jornada. Mas não. Você tem que conhecer o Deus que vai te guiar nesse caminho. Você precisa andar de braços dados para esse Deus que vai guiar você por este caminho. Agora Moisés olha para Obabe. Obabe, olha o nome do camarada. E em outras versões significa o nome do sogro dele, Jetro. E disse para Obabe bem o seguinte, meu irmão: Obabe, seja o nosso olho, seja o nosso guia. Moisés, que ouviu a voz de Deus e disse: eu vou estar nesse monte aqui esperando, a prova de que fui eu quem chamei você, e eu vou estar aqui esperando com todos que estão no Egito. Agora ele vacilou na fé e disse para Obabe: seja o nosso olho, seja o nosso guia, porque você conhece o melhor caminho. Você sabe onde tem pasto, onde tem água, onde tem caminho. Nós queremos te seguir. Você seja nosso olho. Obabe olha e disse: vou não. Agora em Êxodo, capítulo de número 33, Moisés olha para cima e disse: Senhor, se eu achei graça aos teus olhos, me mostra o caminho. Meu Deus, aleluia. Me mostra o. E aí ele termina dizendo: eu conhecendo o caminho, eu te conhecerei. Aleluia. É isso que Moisés disse para Deus: me mostra o caminho, para que através do caminho eu te conhecerei. O caminho que Deus está nos guiando revela quem Ele é, a pessoa na nossa vida. O caminho que você está trilhando revela quem que Ele é na sua vida, porque Ele quer revelar a sua personalidade, a sua salvação. É dentro do impossível. Agora você tem um problema seríssimo. Qual é o problema mais impossível que possa ter? Todos pecaram e destituídos estão da onde? Da glória de Deus. E diz a Bíblia que não há quem possa redimir o seu irmão. Não há quem possa trazer o perdão dos seus erros. Esse é o nosso problema impossível. Há uma barreira entre Deus e os homens. Então Deus se levanta do trono, abre um novo e vivo caminho e se faz carne. Da descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Judá, Perez, e aí vem. Ele chega em Israel, nasce de uma virgem. É impossível nascer de virgem, mas é impossível. Porém, em Lucas capítulo 1, versículo 37, tem um texto que diz: haveria alguma coisa impossível para Deus? Aleluia. Ele repete o que disse Deus para Abraão. Lucas repete: haveria alguma coisa impossível? Ele abre os braços, diz que está consumado. O que é isso? Sabe o exército que eles viram morrer no mar? Sabe o exército que os Israel viram morrer no mar? Que Deus fez voltar lá só para ver aquilo acontecer? É você assistindo agora Jesus na cruz do Calvário e podendo dizer: está consumado, meu passado não me alcança nunca mais. Meu Deus. Aleluia. Agora, por causa da morte de Jesus, que assumiu a nossa culpa, a hora que você olhar para o seu passado, para os seus problemas, não precisa maquinar e trazer tudo de volta. Eu vou desistir, eu vou voltar
dizer: eu não vou parar porque o meu passado morreu na cruz. Deus te trouxe aqui, Deus te trouxe nesse acampamento hoje, como se fosse lá, para dizer: ninguém, o teu passado vai te alcançar. Quando você vê mais uma luta, você vai poder dizer: eu venço mais essa, porque Cristo travou os meus pecados na cruz. Quando vier mais um problema, você vai dizer: nem nada desse mundo vai me separar do amor de Deus, porque não é o meu amor por Deus. O texto é muito claro: nada me separará do amor de Deus por mim. É de lá para cá, fonte. Não é o que eu faço, é o que Deus fez. Não é a nossa possibilidade de se salvar. Não, eu sou uma pessoa boa. É duro de pregar para algumas pessoas, porque quando você vai falar: eu sou melhor do que muita gente, acha que os méritos te colocam no céu. Não tem como eu ser uma pessoa boa e entrar no céu, não. Tem como eu ser lavado no sangue de Cristo e entrar no céu. Não existe um mérito. Agora, vamos lá, vamos para o mérito agora. Mérito: Moisés guiou o povo, chegou na terra prometida. Deus olha e fala assim: mas e o povo, Deus? Olha, nem preocupou consigo. E o povo, Deus? Deus eu cuido. Mas tem que ter outro para ficar no lugar. Eu cuido disso. Quem vai ser Deus? Vai ser Josué. Vamos fazer umas aulas de discipulado, de preparar para ser pastor? Não, você não vai nem sair daqui. Eu vou na casa dele. Eu vou na casa dele. Aqui eu comecei a mensagem e aqui eu vou encerrar. Deus vai na casa de Abraão fazer a promessa de que vai ter um filho para herdar a terra. Agora Deus vai na casa de Josué dizer: a terra é sua. Aleluia. Deus vai na casa de Josué e diz: não tomarei eu. Ser valente agora, seja corajoso. Está vendo essa terra aí, ó? É tudo sua. Introduza o povo, introduza o povo. A vitória chegou. Eu sou Deus do impossível. E agora eu provo para você de que eu cumpro as promessas. Aquilo que foi dito para Abraão está aqui. Aí Josué entra na terra prometida, coloca os povos, cada um na sua casa, e marca uma reunião. Aqui essa é a conclusão. E marca uma reunião. Eu só gosto de conjecturar, para os irmãos entenderem. Diante de toda a multidão, ele disse: Deus já fez tudo por nós. Deus já nos trouxe aqui. Deus nos guiou até aqui. Eu vou te dar só uma oportunidade. Imagina Moisés aqui agora, com o microfone. É o que eu estou fazendo. Dá para quem não é crente, para quem parou no caminho e achou que não ia chegar. Agora você pode dizer que Deus é Deus do impossível, porque está te guiando até aqui. E Moisés toma a palavra e diz: assim como eu estou falando para você agora, aproveita, tá? Levanta a mão quando ele dizer, porque foi Moisés quem disse: escolha a quem tu quer servir. Você quer servir o Deus do impossível ou quer permanecer nessa vida? Aí ele disse: vocês que colocam o caminho da sua vida, a vida de bênção ou de maldição. É você quem decide, não é Deus que não pode fazer. É você que escolhe, não é Deus que não age. É você que precisa se posicionar diante de Deus e dizer: Senhor, tu és Deus do impossível, sou eu que tenho que vir à frente agora. E ele disse: porém, vocês escolhem quem vocês querem seguir, porém eu já decidi. Eu e a minha casa serviremos. Essa é a oportunidade que eu entrego o microfone.
escolha é sua. Andar com Ele